pure il cielo. Già si sente il freddo che tra poco vincerà. La sua anima non se ne andrà ed un giorno poi risplenderà. È l'inizio di una nuova vita, fiorirà. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, professor, programa de pós-graduação em Ciência da Literatura da UFRJ. E nós estamos falando sobre a noção de desencantamento, certo? Então vamos lá. Um primeiro sentido de desencantamento do mundo em Weber se refere à desmagificação da religião. Falamos bastante sobre isso, especialmente a judaica e cristã. O segundo sentido de desencantamento, porque esse é o primeiro, mas existe um segundo, tá? Ele se encontra no ensaio Ciência como Vocação, né, que é um clássico, enfim, muito lido, muito discutido, muito debatido. É por causa desse ensaio que a palavra desencantamento apareceu. Entendeu? Isso é interessante, porque é aquelas coisas, né, que acontecem que um filósofo, ou no caso aqui um sociólogo, né, ele é reconhecido, né, sei lá, vontade em Schopenhauer, por exemplo, né? Por causa do livro Vontade de Representação, né? Espírito em Hegel, né? E tal. Você tem os textos básicos, mas no caso do Weber, assim, essa noção, essa palavra aparece pouquíssimas vezes na obra dele, entendeu? E basicamente ela foi conhecida por causa desse texto e não de qualquer outro. Foi esse texto em que essa palavra ela é determinante, que o conceito aparece de maneira clara, né? Só que você vai para os sociólogos que estudam, né, minuciosamente a obra inteira de Weber e tal, o que eles vão explicar é justamente o seguinte, que o segundo sentido, que é o sentido do desencantamento da ciência, ele é apenas assim a ponta do iceberg. Ele não é nem, né, o iceberg visível, ele é só a ponta do iceberg. Entendeu? Porque o que o Weber sistematizou, né, o que ele procurou fazer, basicamente foi ter pensado a desmagificação da religião. E isso é que ocupa grande parte da obra. Ciência da como vocação é um ensaiozinho, entendeu? Bem, então, mas de qualquer maneira, assim, a maneira como esse conceito foi entendido foi a partir do desencantamento da ciência. E a gente precisa entender bem isso aqui, porque isso está na base do mundo contra o qual o romântico vai reagir, e depois o simbolista, e depois o surrealista, e depois o jovem da contracultura. Esses todos vão reagir a essa noção específica aqui de desencantamento. Tá? Então vamos lá. O segundo sentido de desencantamento se encontra no ensaio Ciência como Vocação, onde Weber expõe um diagnóstico nada otimista do presente como perda de sentido. Né? O tempo presente, né? O texto é de 1917, se eu não me engano, algo assim, em que ele vê assim, a sua contemporaneidade com perda de sentido, Sinnverlust, termo em alemão.
vinda da racionalidade formal referente a fins, né? A Zweckrationalität, tá? Racionalidade formal referente a fins. Você vê que são várias palavras aqui e no alemão é uma só. Zweckrationalität, né? Imposta pelo domínio técnico do mundo atual. Contrário à racionalidade substantiva em relação a valores. Wertrationalität. Bem, o que significa a diferença entre uma coisa e outra? Vamos lá. A racionalidade referente a fins, ela tem objetivos empíricos, né? A serem atingidos a partir daquela racionalidade que a gente já falou, né? Nesse caso aqui, seria no domínio técnico do mundo natural. Então, sei lá, a Vale do Rio Doce, ela precisa extrair ferro de algum lugar. Então ela vai lá naquele monte que o Drummond, que era da vida, da infância do Drummond, do Monte Auê, né? E precisa de tantas e tantas máquinas, precisa de tantos e tantos trabalhadores, precisa de um cronograma, etc, etc. E aí vai acabar com o Monte Auê, vai retirar todo o ferro de lá, entendeu? Vai colocar nos trens e vai exportar para a Europa, para a Inglaterra, entendeu? Para a guerra, para lutar contra os alemães, entendeu? Pronto, assim, não entra em questão outros elementos, entendeu? Se isso é ético, se isso não é ético, se isso vai acabar com o meio ambiente brasileiro, isso não estava nem no horizonte naquela época, né? Mas hoje é um problema isso continua acontecendo exatamente da mesma maneira, e a Vale do Rio Doce serve para isso, a Vale, né? Não é nem mais Rio Doce, porque eles já amargaram o rio, né? Então, a Vale, né, o que a Vale precisa fazer é pegar novos montes Auê por aí, né, e pronto. Bem, ok. O pico do Cauê, né, que tinha 100% de ferro, né, de minério lá, né, pico do Cauê. Bem, isso é a racionalidade referente a fins. A racionalidade substantiva em relação a valores, ela é a racionalidade que levaria em consideração todos esses fatores, né? É uma racionalidade, no final das contas, foi daqui que o Horkheimer tirou a diferença entre a racionalidade instrumental e a racionalidade emancipatória, né? Quer dizer, a racionalidade emancipatória, a racionalidade em relação a valores, ela está pensando em todos os elementos em torno, e não somente em dominar a natureza a todo custo para enriquecer. Quer dizer, isso eu estou falando, isso é meio que uma tradução. A racionalidade referente a fins, ela é uma racionalidade assim de, tem esse problema aqui, a ciência pode resolver? Pode. Como que pode resolver? Assim. Então pronto, acabou. É isso. A ciência pode ser usada de diversas formas e para resolver diversos problemas, né? Mas é claro que a ciência ela vai servir tecnocraticamente aos objetivos do capitalismo, né? E aí ela vai se cegar para os outros fatores, né? Que ela não vai levar em consideração essa racionalidade dos valores, né? Basicamente isso. A ciência se limita a calcular e repele qualquer formulação de valor. Essa é a questão. A ciência se limita a calcular e repele qualquer formulação de valor. O cosmos da causalidade natural é oposto à ética compensatória e ainda mais distante da cosmologia sagrada. Então, veja, para sair da mentalidade mágica, o que fez a desmagificação da religião? Introduziu uma mentalidade ética, né? A mentalidade ética, ela não é tão ruim assim.
entendeu? Porque ela está buscando, no final das contas, chegar à justiça. O interesse dela é a justiça. Ponto. Entendeu? Agora, o cosmos da causalidade natural, tal como a ciência vê a natureza, né, ele não leva em consideração qualquer elemento ético. Entendeu? Ele simplesmente serve para dominar a natureza. Ponto. Acabou. Né? E é claro que ele ainda está mais distante da cosmologia sagrada, de toda aquela mentalidade do encantamento que a gente viu. Né? Que aí a questão não é ética, aí a questão é o encantamento, a questão é todos aqueles fatores conjugados que a gente já explorou. Né? Ou seja, por que a mentalidade científica ela repele tanto a ética quanto a cosmologia sagrada? Porque ela é alheia ao divino. O caráter especificamente irreligioso da ciência está em abdicar de qualquer pretensão de dar sentido ao acontecer do mundo. Quer dizer, é exatamente o contrário, assim, porque a mentalidade encantada, ela dava um sentido global, ligado à afetividade, à estética, ao símbolo, às formações símbolo e tal. A mentalidade ética, ela dava sentido numa espécie de racionalização da ordenação do cosmos e da conduta humana. Né? Então ela dava sentido, ela queria dar sentido e dava um sentido racional. Né? Aqui, a ciência abdica de qualquer pretensão de dar sentido ao mundo. A ciência não serve para dar sentido ao mundo. A ciência serve para ter algum problema, resolve esse problema. Resolve como? Assim, assado, com tal experimento, não sei o que. Né? Relegando a toda a visão de mundo com esse intuito a estar abaixo do grau de cientificidade. Porque se você pergunta pelo sentido da sua vida, você pergunta pelo o sentido do universo e tal, isso está abaixo do grau de cientificidade. Né? Natureza é, então, aquilo que não tem sentido. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Lá atrás a gente estava vendo, o índio ele não tem um conceito de natureza, ele não tem uma ideia de natureza. O índio não tem isso. Ele não tem nenhuma noção de natureza. Como algo separado dele. Então, ele não tem, porque a nossa natureza ela é separada de nós. A gente pensa sempre assim. Né? O mundo da cultura, o mundo da civilização, ele é um mundo separado da natureza. Né? Tipo, a cidade, ela não é natural. Ela é artificial. Natural, artificial. Artificial, natural. Né? Então, assim, o índio ele dá sentido à natureza e ele anima a natureza por estar dentro dela. Ele é o peixe na água. Né? Ele tá lá no oceano dele. Né? A mentalidade ética começou a separar as coisas. Ela que começou a fazer essa distinção entre homem e animal. Né? O animal ele não sabe se portar direito, entendeu? O animal ele é inocente, tal. Ele nem tem alma direito, esse tipo de coisa. Né? Mas a natureza ainda tem um sentido para a mentalidade ética. Né? Para a mentalidade ética, a natureza ela deve ser dominada pelo homem, né? Para o homem ele viver corretamente a sua vida. Entendeu? Para a ciência, não. Para a ciência, a natureza não tem, então aquilo que não tem sentido. Natur ist dann das Sinnlose. Entendeu? Então é outra coisa, é completamente diferente. Né? Weber diz que a alegoria da caverna de Platão é um bom exemplo de como a visão científica da origem da filosofia
está intimamente ligada ao propósito de aprender o verdadeiro ser e a partir daí apontar o caminho para o conhecimento e o ensino de como agir corretamente a vida. Eu achei interessante esse exemplo que o Weber dá de Platão, porque Platão é a origem da racionalidade, entendeu? Então, mas ele está mostrando que justamente na origem da racionalidade você tem uma visão dos valores. Tá? A alegoria mostra que os homens vivem acorrentados, vendo nas sombras uma falsa realidade. Tá? O filósofo sai da caverna e aprende a ver o mundo real por meio da luz do sol, o bem. Basta descobrir o conceito adequado do belo, do bom, da coragem e da alma para se desvelar o verdadeiro ser. Com base no conhecimento seguro, era possível adquirir um guia para a ação individual e política. Quer dizer, uma vez que você descubra o verdadeiro ser, uma vez que você tem a capacidade de fazer isso com os instrumentos racionais, né, da dialética e tal, você vai conseguir um guia para a ação individual e política. Curiosamente, o relevo que Weber salienta na filosofia platônica de acesso à verdade, do real, bem como guia de ação, vai ao encontro da proposta de Pierre Hadot em Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Esse livro do Pierre Hadot é um livro que ele publicou, se eu não me engano, em 1977. Não, o livro eu não sei se foi publicado. Mas os artigos principais, o artigo principal é mais ou menos dessa época, 76, 77, algo assim. E ele foi absolutamente essencial para a virada da última fase do Foucault, em que o Foucault pensa o cuidado de si, né? O trabalho de si, etc. São quase que termos que vêm de Hadot também. Né? Então, é interessante observar como que o uso que o Weber faz do Platão para mostrar que o Platão ele tinha uma noção do valor, ele tinha uma noção de se buscar o sentido das coisas e buscar o sentido da conduta correta também, né? Isso é uma coisa que foi perdida pelos próprios historiadores da filosofia ao longo do tempo, de modo que o que interessa a eles é estudar em Platão apenas a teoria pura. Não interessa para eles como se organiza o diálogo, se o diálogo tem personagens, entendeu? Se acontece um determinado enredo aí. Não interessa disso, não interessa outras coisas mais, que o Hadot vai falar aqui. Né? O Hadot fala que a filosofia grega, helenística e romana não é a formulação de uma teoria abstrata, nem exegese de textos. Essa filosofia é uma arte de viver, que nos torna melhores, pois leva a um estado de vida regido pela consciência de si, paz e liberdade interior. No caso de Platão, o diálogo é um exercício de submissão às exigências racionais do logos, com vistas a encontrar a verdade e o bem no fundo da alma. Isto é, trata-se de uma ascensão em comum em direção à verdade. Em comum, né? As duas ou mais pessoas que estão no diálogo. Né? O diálogo corresponde a um exercício espiritual no sentido de convidar ao exame de consciência e de atenção a si. Sócrates é um mestre da prática dos exercícios espirituais, capaz de uma extraordinária concentração mental. Então, assim, não dá para você separar do texto platônico a ideia do Sócrates como mestre de conduta, entendeu? Uma figura que tem uma capacidade de concentração mental acima da média e te leva você para esse caminho, entendeu? É um guia para que você mesmo consiga produzir essa concentração mental, né? E que esse diálogo ele serve para encontrar a verdade e o bem no fundo da alma, entendeu? Que tudo isso esteja ligado a uma arte de viver
que torna a pessoa melhor, torna a pessoa um indivíduo mais ético, entendeu? E tal. Tudo isso. Serve para viver melhor, entendeu? Dá sentido à vida, tudo isso. Segundo Hadot, a forma como historiadores da filosofia contemporânea abordam as fontes antigas é o resultado da absorção da filosofia pelo cristianismo. Aí eu peguei uma parte aqui do que o Hadot diz sobre como que o cristianismo mudou essa noção de filosofia. Isso é interessante. E como que depois a filosofia moderna vai manter um problema lá que o cristianismo, onde o cristianismo colocou a filosofia. No início, o cristianismo assimilava a prática tradicional de exercícios espirituais enquanto filosofia. A patrística é isso. A patrística é a filosofia cristã, o início da filosofia cristã. Né? Orígenes, Clemente de Alexandria, Gregório de Nissa, Tertuliano, o próprio Agostinho também, entendeu? O cristianismo assimilava a prática tradicional de exercícios espirituais enquanto filosofia. Só na escolástica da Idade Média, teologia e filosofia se distinguem, dando à teologia autonomia como ciência suprema, e a filosofia se torna mera serva da teologia, fornecendo material conceitual puramente teórico. Então aí a teologia, lembra que eu falei que a teologia é a rainha das ciências no início da universidade? Pois bem, no início da universidade é mais ou menos a época da escolástica, sim. A escolástica começou antes, mas se desenvolveu, se desdobrou justamente no momento em que as universidades se iniciaram, né? Enfim. E a teologia se tornou as rainhas e a filosofia ela fica numa posição de meio que organizar o conhecimento teórico para a teologia. Então ela fica com essa função teórica. É isso que acontece com a filosofia. Bem, quando a filosofia reconquistou sua autonomia, isso já no século, começa lá no século XVI, o negócio engrena mesmo no século XVII, XVIII, né? Especialmente século XVIII que isso acontece, né? Quando a filosofia reconquistou sua autonomia, não deixou de manter traços herdados da concepção medieval, evoluindo em direção a uma sistematização cada vez mais avançada. Então, o projeto que se iniciou lá da filosofia como conhecimento puramente teórico da teologia, ele manteve na teologia moderna. A teologia moderna não questiona isso, pelo contrário, entendeu? Ela incrementou isso, né? Ela tornou isso quase que uma lei, né? Bem, se essa tendência foi parcialmente questionada, isso daqui quem está falando é Pierre Hadot. Se essa tendência foi parcialmente questionada por Nietzsche, Bergson, filosofia da vida e existencialismo, não influenciou na prática de historiadores contemporâneos do pensamento antigo, que continuam prisioneiros da antiga concepção puramente teórica. Então o Hadot ele vê em Nietzsche, em Bergson e no existencialismo uma mudança dessa direção. Eu não sei até que ponto, Nietzsche sim, mas eu não sei até que ponto Bergson e o existencialismo sejam mudança nessa direção. Por um lado são, por outro lado não. Sartre, por exemplo, ele escreveu o Ser e o Nada. O Ser e o Nada é um tratado. E é uma coisa radicalmente elaborada em termos de sistematicidade teórica, né? Só que, é claro, ele está procurando aquela ação responsável, ele está preocupado com a responsabilidade, né? E isso introduz um elemento de arte de viver, né? É interessante que Hadot tenha percebido isso. Outros existencialistas estão mais direcionados ainda a essa questão. De qualquer maneira, a filosofia continua muito teórica. Mesmo os grandes, entendeu? Os grandes pensadores, mesmo fazendo desconstrução da metafísica, entendeu? Faz desconstrução da metafísica, mas faz a partir de uma discussão
assim, muito teórica mesmo, assim, muito em torno de uma desmontagem dos conceitos e tal, né? Enfim, continua muito teórica, né? Retomar a relação da filosofia com a arte de viver não é um negócio fácil. É fácil de falar, mas não é fácil de fazer, né? Tal história é ilustrativa de como mesmo especialistas no objeto que lida com o aperfeiçoamento do modo de vida esvaziam essa mesma prática contida nos textos em prol de uma secura teórica dos conceitos. É o que os historiadores da filosofia fizeram, pelo menos até a Hadot. Agora, com a Hadot e outros, talvez esteja mudando um pouco, mas não sei se está mudando muito, né? Se Weber aponta em Platão o quanto ele se diferencia do paradigma científico atual, especialistas de sua mesma época buscam em Platão somente seu esqueleto lógico mais teórico. Então isso é interessante. Se Weber está vendo em Platão né, uma saída desse paradigma científico ainda, né, os historiadores de filosofia só querem ver em Platão aquilo que leva a esse paradigma científico. Entendeu? É basicamente isso. Voltando a Weber. Estava em Hadot, né? Então vamos voltar a Weber. Para experimentadores artísticos renascentistas, como Leonardo da Vinci, a ciência significava o caminho para a verdadeira arte e o conhecimento da verdadeira natureza. Da mesma forma. A arte era elevada à ciência. Inclusive existia uma junção de arte e ciência aí, né? Isto é, uma técnica, né? O artista era alçado ao estatuto de um doutor que podia dar resposta ao sentido da vida pessoal e à sociedade. Então, ainda no Renascimento acontecia essa ideia de que a ciência ela dava sentido para a vida, né? Segundo Weber, se Abraão ou qualquer camponês do passado se situava no ciclo orgânico vital, em que sua existência era vista como completando um sentido, o homem civilizado não vê fim na busca nem de enriquecimento, nem de conhecimento. Então você vê, o homem do passado, ele tinha uma leitura da sua vida, da sua infância, da sua idade adulta, da sua velhice, né? Eu acho que não tinha adolescência, eles não pensavam muito em termos de adolescência, mas enfim, né? Ele via assim, o arco da sua vida como fazendo um sentido, né? No caso do homem arcaico isso acontecia também. O homem mais velho contava histórias, né? Isso é um dos fatores que a gente não falou da nossa mentalidade encantada, né? Enfim, essa questão da importância da velhice, por exemplo, né? E essa completude de sentido a partir do arco completo da vida, né? O que o Weber está querendo colocar aqui é que o homem civilizado ele não vê fim na sua busca, nem de conhecimento. Se ele for um cientista, ele não vê fim na busca de conhecimento. O conhecimento ele é sempre incompleto e infinito. Você sempre conhece mais e cada vez mais e a busca não termina. O enriquecimento é a mesma coisa. O capitalista está sempre enriquecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O objetivo é sempre enriquecer, né? Acumular cada vez mais capital, investir no capital, para o capital render e etc. e tal, né? Logo, o homem civilizado não pode saciar-se da vida, aprendendo sempre algo provisório e não definitivo. O progresso da vida civilizada imprime à morte a marca de uma falta de sentido. Aí a gente entra na Sinnverlust, falta de sentido. Bem, nós podemos ficar por aqui, por enquanto. No próximo vídeo eu vou entrar nessa questão que é basicamente do niilismo, né? Essa relação entre ciência e niilismo. E nós vamos ver
um encontro muito interessante entre o Weber, aquele que pensou a ideia de desencantamento do mundo, e Tolstói, o escritor que formulou para o Weber, né, a observação crucial de que falta sentido na ciência. Quem vê isso com maior clareza é um escritor, né? Tolstói, né, nos anos 60 do século XIX. Ok, gente, muito obrigado. Curte aí, parceiro. Valeu!